Olá, eu sou Thaís Vilarinho, estou aqui para mais um Papo de Mãe com a Libes. Hoje a gente vai falar sobre introdução alimentar, sobre o método BLW. Eu estou aqui com a minha amiga Érica Baldiotti, que é especialista no assunto. Inclusive, quando a gente se conheceu, Érica, uns 7 anos atrás, a gente publicou o livro exatamente na mesma época que eu conheci ela e que eu vi BLW. Eu falei, o que é isso? O que é BLW? E eu lembro que eu vi as suas meninas pequenininhas comendo comida, porque na minha cabeça, eu tenho um filho hoje que tem 15 e outro que tem 12, na minha época não existia isso, então eu ficava, gente, elas comem comidinha, tão pequenininhas. Então acho que para a gente começar aqui falando, amiga, sobre esse tema, explica pra gente o que é o BLW, o que é esse método de introdução alimentar. O BLW, ele significa Baby Led Weaning, que em português é o desmame guiado pelo bebê. Então, o propósito do BLW é que o bebê coma quando e quanto quiser. O nosso papel como cuidador é oferecer os alimentos e o do bebê é ele ter toda a autonomia para poder controlar toda a introdução alimentar, né? Então, muito diferente das métodos de introdução alimentar tradicional, onde a gente coloca a colher na boca da criança e a gente determina a quantidade de comida que a criança vai comer, no BLW a criança tem a autonomia e o controle para poder fazer a introdução alimentar. E com que idade que começa a fazer essa introdução alimentar? Porque geralmente, né, o que a gente sabe é que até 6 meses, só o leite do peito, né, ou da mamadeira, e depois disso que você começa a introduzir, né? Na minha época, introduzia a frutinha amassadinha ou a papinha. E com que idade isso acontece? Independente do método escolhido, seja a tradicional papinha ou o BLW, o bebê precisa ter todos os sinais de prontidão. O que são os sinais de prontidão? Ele precisa ter 6 meses, porque estudos mostram que com 6 meses o sistema digestivo do bebê já está maduro o suficiente para poder receber outro alimento que não seja o leite. Outro sinal de prontidão é o bebê sentar completamente sozinho. É muito importante que ele tenha o controle do tronco, porque ele fique com as mãozinhas e as perninhas livres e possa sentar ereto. Ninguém come deitado ou escorregando. Isso, inclusive, tem chance de engasgo. O bebê que não senta ainda, que não tem o controle do tronco, se ele recebe algum alimento ou ele está com algum alimento, a chance dele escorregar para o lado e engasgar com o alimento é muito maior. Outro sinal de prontidão é o bebê conseguir pegar, agarrar sozinho os objetos, no caso o alimento, e levar na boca. Então essa coordenação olho-mão é muito importante. Esses são os principais sinais de prontidão. Mas o mais importante, com certeza, é esperar os 6 meses e que ele tenha o controle do tronco e sente sozinho, independente do método escolhido. Sim, então porque assim, às vezes o bebê está com 6 meses e não tem esses sinais de prontidão. Então aí a recomendação é esperar mais um pouco para não ter nenhum tipo de problema, enfim. Porque o sinal de prontidão, ele é exatamente isso. Ele mostra que o bebê está pronto para aquela fase. É igual a gente querer pegar um bebê que não fala ainda e forçar o processo dele falar. Um bebê que não anda, forçar o bebê falar. Não adianta, a gente precisa ter todos os sinais de prontidão, tanto para fala como para andar, como assim para o alimento. Porque senão isso, amiga, já era até uma frustração. O bebê não está pronto para comer, ele não está pronto para iniciar com os alimentos, a mãe ou o cuidador quer que ele comece, ele não está pronto para aquilo, ele não vai querer, aquilo vai gerando um trauma, uma má relação com os alimentos, e vira uma bola de neve. A mãe desiste, acha que então não tem problema assim, se o bebê tem 7 meses ainda, não tem todos os sinais de prontidão, é melhor aguardar todos os sinais de prontidão para poder começar. Tá. E o que o bebê ganha com esse método, né? Se comparado ao método tradicional? O que o bebê ganha com esse método? Amiga, é muito simples, né? Vamos pegar aqui o caso, por exemplo, de uma tradicional introdução alimentar por papinha. Quando o bebê ele come esse tipo de alimento, é uma textura só, um sabor só, um cheiro só. Então, sabor tudo misturado, exatamente. Né? A gente tem aqui 2 diferentes, mas se você experimentar, vai ser o mesmo cheiro e o mesmo gosto, só muda a cor. Então, vamos supor, aqui tem 5 ingredientes naturais bons para o bebê. Só que o bebê não está sabendo que tem isso aqui. Então não adianta nada, por exemplo, você alimentar o seu filho durante a introdução alimentar inteira com esse tipo de alimento e falar, mas ele comia na sopinha, ele comia brócolis, ele comia beterraba, e aí quando a criança faz 2, 3 anos, ela não identifica o brócolis como brócolis. Então ela ingeria o brócolis daquela forma, mas ela não conhece os alimentos. No BLW, a introdução alimentar ela não é para o bebê encher a barriga. É para o bebê conhecer os alimentos. O bebê não precisa, de fato, comer os alimentos na introdução alimentar. O leite é o principal alimento do bebê até pelo menos 12 meses. Então, o alimento é complementar.
Então, o principal benefício do BLW é dar oportunidade para a criança conhecer os alimentos, desenvolver a mastigação bilateral, que com isso daqui o bebê não desenvolve. Que isso daqui é um processo, amiga, que não é natural pra gente. O natural pra gente é a gente olhar o alimento, pegar o alimento, mastigação bilateral e engolir. E até pra desenvolver, né? E você, como fono, amiga, você sabe que esses músculos aqui são extremamente importantes para a fala. Então, o BLW, ele auxilia não somente a boa relação com os alimentos, mas também desenvolve toda a coordenação de olho-mão, o movimento da pinça, o movimento da fala. Então, assim, o BLW, quando você obtém essa oportunidade de oferecer para o bebê que ele conheça os alimentos em sua forma natural, não é apenas ele estar comendo uma modinha, nossa, meu filho não come mais papinha, come isso. Não, é uma oportunidade que o bebê se desenvolva e se prepare para se tornar uma criança, um adulto que se alimenta bem. Porque pensando aqui, eu lembrando, né, dos meus filhos pequenos, tudo isso que você falou, né, que não é guiado pelo bebê, é guiado por nós, né? Nós. Que a gente vai colocando um monte de alimento na boca do bebê e às vezes bate um pratão de sopa desse tamanho, mas ele primeiro que ele não conhece o que ele está comendo e segundo que está aqui, né? Só colocando assim dentro da boca e não é um lugar de conhecimento, é um lugar assim, é um lugar de alimentar não pelo desejo dele, né? E aí às vezes coloca ali um desenho, você vai tum, a criança está distraída. E de fato ela não conhece os alimentos e eu sinto até isso com os meus filhos, que depois, na hora que é para comer, né, no método tradicional, para comer as comidas, né, para ver os alimentos, tem um pouco de repulsa com aquilo, tem um pouco de aflição com aqueles alimentos. É assim que funciona mesmo, né? Porque é aquilo, amiga, quanto mais texturas, cores, sabores, o bebê tiver contato na introdução alimentar, mais fácil vai ser a aceitação dele ao longo da vida. Porque aquilo, uma criança que não desenvolve na fase mais importante, que é a introdução alimentar, para conhecer os alimentos, ela não desenvolve essa autonomia de conhecer cores, sabores, cheiros e texturas, ela vai ter depois uma dificuldade maior para experimentar uma coisa nova. Tem criança, por exemplo, que não gosta de comida mais dura, então a gente vê muita criança, às vezes com 4, 5, 6 anos, que não mastiga direito. Sim. Que os pais ainda precisam cortar a comida muito pequenininha ou tá ali amassando porque a criança não desenvolveu a mastigação bilateral. E isso é muito importante, né? E onde você escutou pela primeira vez? Porque é muito novo, né, Érica? Quanto tempo tem essa história do BLW? Aonde você escutou pela primeira vez? O BLW, assim, foi a enfermeira, a Jill Rapley, que há quase 18 anos atrás, ela começou a pesquisar sobre formas da criança se alimentar. E ela que criou o BLW. Só que eu, há 9 anos, eu já falo sobre isso. Então, há 9 anos atrás, eu me aventurei nessa. E o que aconteceu? Eu estava com a Olivia, minha primeira filha, ela tinha 4 meses na época, mamava no peito, e a gente sempre seguiu livre demanda. Então, ela sempre foi respeitada na quantidade que ela queria comer. E na hora que ela queria comer. Eu nunca forcei nada para ela, uma mamadeira que fosse fora do horário. E eu queria que, com a introdução alimentar, a gente seguisse o mesmo caminho. Quando eu comecei a pesquisar sobre introdução alimentar e descobri que, no Brasil, principalmente, o método mais tradicional era a comida amassada, liquidificada, não fazia sentido, exatamente, não fazia sentido para mim, eu ofereci isso daqui para ela. Eu falei, não, tem que ter alguma outra forma, e aí eu achei o BLW. Não existia nada no Brasil ainda sobre esse assunto. Tudo que eu estudei foi assunto lá de fora, era tudo muito novo. Eu sou pioneira no assunto aqui no Brasil, então eu praticamente desbravei isso, né? Tanto que com a Olivia, o BLW para mim significava uma coisa, que era muito poucas informações. Ela foi a minha escola. Então com ela, eu fui, enquanto eu estudava de forma paralela, eu ia na prática e na teoria, na prática e na teoria. Tanto que com a Diana, né, minha segunda filha, foi muito mais fácil, assim. Já tinha mais informação. Totalmente, amiga. Então, todos os medos, ansiedades que eu tive sendo mãe de primeira viagem, na segunda filha já estava completamente mais tranquila. E como que foi o método de introdução delas? Da Olivia, você ainda não sabia muita coisa, mas como que você foi introduzindo os alimentos para a Olivia? Como eu já tinha estudado o BLW, né, amiga? Ela fez 6 meses. Eu ainda não sabia muito sobre os sinais de prontidão do jeito que eu sei hoje, mas eu sabia que tinha que ter 6 meses. Aí ela acordou um dia com 6 meses. Acordou, falei, hoje é o dia. Aí eu montei lá todo o lugarzinho dela, cortei uma banana exatamente dessa forma, que era como eu tinha aprendido, e é o correto, e coloquei para ela comer. E ela não quis tocar. Ela olhava a banana, não quis tocar, e quando pegava, ela pegava a banana e jogava para cima, jogava para baixo.
E eu, com pouco conhecimento que eu tinha na época ainda, eu achava que ela não estava gostando da comida. Não, assim, com 2, 3 dias que ela não estava gostando do método, que o BLW não estava dando certo. E depois de uma semana de BLW, eu desisti, oferecendo todos os dias. Café da manhã, almoço, tudo. Todas as refeições eu oferecia os alimentos assim. Só que depois de uma semana, ela não estava querendo tocar nos alimentos. E pra mim, na minha cabeça naquela época, era, ela não está gostando. E aí eu desisti do BLW. Desisti, falei, não, tudo que eu estudei não tá dando certo, porque essa criança não tá comendo. E a gente tem uma crença limitante, onde o bebê tem que comer. O bebê tem que limpar o prato, né? Tem isso, né? O bebê tem que ser gordinho e tem que comer, porque senão... Tem que comer uma pratada. Exatamente. E não é assim. Hoje eu sei que existe uma fase de exploração, que é dos 6 meses a mais ou menos os 9 meses, o bebê vai explorar os alimentos. Ele não vai de fato comer. O que ele vai fazer? Literalmente isso, jogar pra cima, jogar pra baixo, cheirar, amassar. Conhecer. Ele vai explorar os alimentos. E depois da fase de exploração, ele começa a desenvolver a coordenação da pinça, que é pegar os alimentos pequenininhos assim. E essa coordenação, ela tá ligada diretamente com a mastigação. E nessa fase também, o bebê começa a entender que o alimento alimenta. Só que naquela época eu não sabia dessas fases, amiga. Sim, não tinha E aí tanta eu informação. desisti do BLW e fui pras papinhas. Tá. E nas papinhas foi muito pior. Muito pior. Se no Sério? BLW eu achava que ela não comia, na papinha era um desastre. Porque no BLW, pelo menos, ela tava explorando. Ela tava ali... Mexendo. que é o esperado disso. Na papinha, eu era colocar ela no cadeirão, chegar com a papinha e ela já começava a chorar, berrar. E eu falei, não, vou desistir de novo. Então não é isso, se tá muito pior, vou voltar para aquilo que eu estudei, que eu tô confiante, e eu voltei pro BLW. E aí quando eu confiei no que eu sabia e confiei nas habilidades dela, as coisas fluíram, amiga. As coisas fluíram e o BLW foi um sucesso. E pra Diana daí já foi bem mais fácil. A Diana foi muito mais fácil. A Diana foi literalmente assim, fez 6 meses, tinha todos os sinais de prontidão. Você já tinha essa informação, só coloquei né? uma cadeira a mais na mesa e falei, vai. E você não tinha também tanto essa aflição do ter que comer, Não. que você tinha com a Olivia. Exatamente. Então foi bem mais leve. Exatamente. E essa questão do BLW, né, pensando assim na realidade de muitas famílias, às vezes nessa questão de tempo, de praticidade, porque tem dias que a gente não tem tempo, a vida é corrida, ele funciona se for feito de uma maneira híbrida, assim? Se, não, eu faço BLW, mas numa correria eu uso uma papinha, funciona também? Amiga, não tem problema nenhum, eu não sou contra a comida amassada. O que eu sou contra é isso daqui, ó. É a comida liquidificada, comida com um sabor só. Tá. Mas vamos supor que, por exemplo, assim, além da mãe não ter tempo para poder, sei lá, de repente fazer isso, ela queira amassar, para se sentir até mais segura, ela queira amassar. Ela pode amassar grosseiramente os alimentos e deixar separado. Então amassa a batata, amassa um negócio, mas deixa separado. Não mistura tudo. E jamais liquidifique, jamais deixe numa textura líquida. E o importante é evoluir na textura. Então vamos supor, o bebê pequenininho, a mãe tá com medo de oferecer um pedaço de banana assim, quer dar amassadinho? Pode dar, mas vai evoluindo, para que o bebê com 9, 10 meses, ele já esteja comendo praticamente a mesma textura da família. Tá. E com relação a isso que você falou, né? Quem tem um pouco de receio da amassado, acho que a maior questão dentro desse método de introdução alimentar, que eu acho que as mães que eu converso, que a gente vê, é o pavor do engasgo. É o número 1. É o medo número 1. Como fazer com isso, como lidar com isso, como tentar né? A gente sabe que não dá para evitar totalmente, né? Mas assim, como tentar evitar que isso aconteça? Primeiro que a gente tem que entender o engasgo ele pode acontecer com qualquer coisa. Então, assim, não é só o alimento e não é só com o bebê. Tanto que quando a gente conversa com especialistas, pessoas que trabalham em emergências, o risco número 1 de engasgo em crianças pequenas é com líquido. Caramba. Ou com leite materno, uma mamadeira, ou uma água, ou até um objeto que esteja no chão. Os alimentos não são o maior risco de engasgo. Outra coisa que a gente tem que entender, o BLW não tem, hoje é comprovado cientificamente, existem estudos sobre isso, que o BLW não tem maior chance de engasgo do que, por exemplo, uma papinha. O que é importante a gente saber? Que o medo é falta de informação. Então, quando a gente tem medo, é porque falta informação pra gente para poder passar pelaquela situação. Quando a gente entende que o bebê precisa dos sinais de prontidão, principalmente o sentar sozinho que eu falei, ele já diminui o risco de engasgo. Segundo, se o bebê leva sozinho o alimento na boca, não é alguém colocando, o cérebro, vamos supor a gente,
Se você tá parada aí, eu pego uma comida e coloco na tua boca, A chance de eu engasgar é muito a maior. chance de você engasgar é muito maior. Agora, quando o bebê sente o alimento, o cérebro prepara ele para aquilo, ele coloca na boca, a boca mapeia aquilo e leva informação para o cérebro, ele está preparado. E existe o nosso reflexo de gag, que é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Quando a gente enfia o dedo na garganta, dá aquela ânsia. Isso é o reflexo de gag. Em nós adultos, esse reflexo, ele é aqui atrás. Ele é quase lá no fundo da garganta. No bebê, ele é no meio da língua. Ele é muito sensível, justamente para proteger o bebê. Então, quando o bebê coloca um alimento na boca e aquele alimento passou daquele ponto dele de do reflexo de gag, ele coloca o alimento para fora. É uma e defesa. conforme ele vai crescendo, evoluindo, a mastigação vai evoluindo, o mapa da boca vai evoluindo, o reflexo vai indo mais para trás. Então, assim, eu entendo o medo do engasgo, eu já fui mãe de primeira viagem, eu já passei por isso, mas quanto mais a gente conhece como oferecer os alimentos, a textura, o corte correto, os sinais de prontidão, a gente perde esse medo. Porque o risco de engasgo do bebê, é o que eu falei, ele pode acontecer com líquido ou não. Por isso que é importante todo mundo saber a manobra de Heimlich, que é a manobra de desengasgo. Isso independente do método, independente do seu bebê ser pequenininho, você tem uma criança, um idoso em casa, todo mundo precisa saber dessa manobra de desengasgo. Tá. E eu acho que vários pais devem procurar você, né, como você fala de alimentação, como o seu nicho é esse, seu foco é esse. Eu acho que é um dos maiores medos dos pais é o meu filho não come nada, né? Meu filho não come nada, eu tento de tudo, meu filho não come nada. O que você acha que leva uma criança a esse ponto, assim, de chegar a não aceitar? Você acha que é muito pessoal? O que você pensa sobre isso? Primeiro, quando as pessoas chegam para mim com esse assunto, eu pergunto, o que é o nada? Porque às vezes a gente fala, meu filho não come nada, mas você vai lá, vai ver, ele come um monte de coisas. Né? Porque a pessoa tá esperando que coma uma montanha, um bebezinho que tem um estômago desse tamanhozinho. É a expectativa, amiga, porque a gente cresce em cima dessa crença limitante que tem que comer tudo, tem que limpar o prato. E o que a gente tem que entender é, o nosso papel é oferecer a qualidade. O do bebê é escolher a quantidade. Então, por exemplo, as minhas filhas comem muito pouco. A Olivia vai fazer 9 anos e, amiga, é raro ela comer uma banana inteira. Entendeu? Ela come. Então, assim, respeitar a saciedade do bebê, da criança, é muito importante. Nós, adultos, perdemos isso. Todo bebê, ele nasce com o poder de autorregulação. Então, assim, ele tá ali, ele mama, ele não quer mais mamar, ele joga a cabecinha para trás, ele não tá satisfeito. Com a introdução alimentar e alimentação infantil, deveria ser a mesma coisa. A gente oferece um alimento de qualidade e a criança escolhe a quantidade. Tem crianças, amiga, que vai comer 3 pedacinhos de uva e meia banana. Aquilo pro pai às vezes não é nada. Nossa, meu filho não tomou café da manhã, não comeu nada. Mas ela tá super saciada. Mas comeu. Você ofereceu, você fez o seu papel de oferecer. Agora, existem crianças realmente que têm alguma seletividade alimentar, tem algum processo de sensorial e a criança realmente não come. Por isso que é importante quando a pessoa fala, meu filho não come nada, é entender o que é esse nada, o que você está oferecendo para o seu filho, ou se ele tem alguma questão, algum diagnóstico a ser explorado. Isso é muito importante. Mas, normalmente, quando um pai vem falar para mim, um pai e uma mãe vem falar para mim que o filho não tem uma boa relação com os alimentos, eu pergunto, como foi na introdução alimentar? E, na grande maioria, a introdução alimentar foi feita de uma forma antiga, né? Uma forma que ela não conhece de verdade os alimentos. E aí a criança vai para uma fase escolar, a criança cresce, a criança não tem uma boa relação com os alimentos, e aí fica cada vez mais difícil trazer de volta aquela fase tão importante igual a introdução alimentar. E falando muito sobre essa questão, né, do conhecer, da criança conhecer os alimentos, a gente estava conversando uma vez e você me falou que durante a gravidez, né, quando o bebezinho está lá dentro da barriga, já tem essa questão dos sabores. Então, eu queria que você falasse aqui para as grávidas que estão assistindo a gente, que dica que você dá para as grávidas, né? Porque, de alguma forma, a relação com os alimentos dos bebês, eles já começam intraútero. Exatamente. Que dica que você dá para essas mães em relação à alimentação? Como você comentou, né, a introdução alimentar ela já começa na barriga da mãe. Então, através do líquido amniótico, o bebê tem contato com sabores diferentes.
E, amiga, o que eu mais prezo na alimentação, quando eu falo de alimentação, de introdução alimentar, que é o meu foco, é que a comida que a gente oferece para a criança deveria ser a nossa comida também. Com certeza. Não existe isso de comida de bebê, comida de criança e comida separar, de adulto. Né? Não. A criança tem que sentar na mesa, exatamente, junto. Por isso que é muito importante a grávida já se preocupar com isso, com o que ela está comendo. Mesmo porque o bebê, antes dele fazer 6 meses, estar sentado na mesa com a família comendo, ele já está observando. Ele está observando tudo ao nosso redor. Então não adianta a grávida ou a mulher no puerpério ou a família se alimentar mal. Porque quando chegar a introdução alimentar, aquele bebê já está absorvendo o ambiente. E a alimentação hoje a gente sabe que é tudo, né? A alimentação não é apenas nutrientes ou encher a barriga. Ela vai desde o seu humor, a forma como você conversa, como você é feliz, como você dorme. A alimentação é tudo. Então minha maior dica, seja para grávidas, qualquer fase da sua vida, é tenha consciência na alimentação. Tenha consciência na alimentação. Né? É que isso de alguma maneira você vai passar, né? Ao longo do tempo você vai passando isso para sua criança. Com toda certeza. E para quem vai começar o método de introdução alimentar, qual que é a dica de ouro ou as dicas de ouro? Para quem está começando lá, tá nesse dia, vai chegar os 6 meses, tem todos os sinais de prontidão, tá tudo certo. Qual dica que você dá para essa mãe? Informação. Quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente não fica no que minha mãe falou, minha avó falou, minha vizinha falou, quanto mais a gente vai atrás de informações. Hoje existem muitos artigos científicos e eu, por exemplo, que passo uma comunicação de uma forma mais clara e objetiva, não preciso ir lá ler artigos. Quanto mais a gente se informa, mais segura a gente está. A introdução alimentar, amiga, é uma fase muito importante do bebê. Os 7 primeiros anos da vida da criança, né, a primeira infância, né, o primeiro setênio, ele é a base de quem a gente vai ser. Então, tudo que acontece ali na primeira infância, a gente vai carregar isso para a vida adulta. E com a alimentação não é diferente. Então, é uma fase que vale muito a pena a gente se informar, aprender os cortes, aprender qual é a textura correta, aprender sobre o engasgo, aprender quais alimentos a gente pode oferecer, quais a gente não pode. Não ficar esperando ter 6 meses para simplesmente ir lá, fazer uma sopinha e achar que é isso. Vale muito a pena a gente se informar, amiga. Eu acho que a maior dica é se informe. Se informe. E é uma fase muito gostosa, gente. Assim, é uma fase muito maravilhosa. Eu acho que você não tem. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que essa dica é muito legal, assim, você não ter o peso. Isso que você falou é muito importante, porque foi o que te atrapalhou na primeira. Você não ter o peso de que a criança precisa comer, precisa bater, né? Igual sua avó falou, não, você batia um prato desse tamanho de sopa, a criança não come nada. A criança ela não precisa, ela só tá, o alimento, a nutrição dela tá no leite ainda. Ela só tá ali conhecendo. E por mais que ela coma menos nesse processo, ao longo prazo vai ser muito melhor, porque ela vai de fato conhecer os alimentos, não vai comer eles todos misturados num sabor só, vai conhecer o sabor de cada um deles. Então, eu acho que essa questão de você não ficar ansiosa para a criança comer, eu acho que faz a introdução alimentar acontecer, não faz essa coisa não, eu vou desistir, tá dando tudo errado. Acho que é super importante. Uma coisa que me deixa assim muito transtornada, na verdade, é como as pessoas na introdução alimentar quer que os bebês só comam a qualquer custo. E quando aquela criança tem 3, 4 anos, é meio que eles falam assim, não, agora ele não é mais um bebê, eu vou dar qualquer coisa, eu vou dar comida para ele só para ele poder comer mesmo. E a gente precisa entender o seguinte, na introdução alimentar, ela tem o leite, a segurança do leite. Então, assim, os nutrientes que ela precisa estão no leite. Então, é uma fase que você pode se dar o luxo da criança não comer. Sim. Depois que você não pode, quando ela não tem mais o leite, que você não pode, que a criança tem que ter já uma boa relação com os alimentos, porque ela não tem mais o leite. Sim. Mas esse período de 1 ano e meio, a introdução alimentar vai até os 2 anos do bebê. Caramba, não sabia. Então, se a partir dos 6 meses até 2 anos, a gente tem 1 ano e meio para que essa criança se desenvolva, conheça os alimentos, treine a mastigação, a coordenação para usar talheres. Então não tem que ter pressa para encher a barriga dessa criança. É um período muito importante para a gente justamente apresentar os alimentos, para que ela tenha uma boa relação e depois leve isso adiante. E é aquilo, se a nossa relação com a comida não é legal, né, se a nossa relação não é saudável, se o que a gente come não é saudável, vai ficar isso, vai ficar só esse período e depois você vai... Exatamente. Então acho que por isso que é importante... Isso, você já na gravidez pensar a respeito, é a sua última chance de mudar a sua alimentação, né? Porque assim, se tem um estímulo maior que um filho, com certeza, você mudar esse hábito errado,
não existe estímulo melhor do que um filho. Eu né? mudei completamente minha alimentação na gravidez, porque até engravidar eu comia muito mal. Era fast food, loucura de trabalho, chegar tarde, era o dia inteiro. Quando eu fiquei grávida, eu falei, gente, eu não posso mais fazer isso. Agora não é só eu. Outra pessoa depende de mim. Tem uma outra pessoa dentro, tem outra pessoa aqui dentro que está recebendo o que eu como, os nutrientes que eu como, essa criança está aqui. Então foi na gravidez que eu comecei a mudar meus hábitos alimentares, para chegar então na introdução alimentar, aí eu aprender mais ainda. Porque se eu já comia ainda umas besteiras, eu não podia, eu tava ali ensinando o bebê a comer, sabe? Tinha um bebê aprendendo comigo. E é aquilo, né? O bebê vê o que a gente faz. Não adianta eu estar comendo ali uma besteira e oferecer, toma, meu amor, come um brócolis. Pode até funcionar até um ano e pouco, mas... Quando a criança começa a ficar mais esperta, assim... Não tem como. Então, realmente, a gravidez é uma ótima fase para começar a estudar sobre introdução alimentar. Com certeza. E sobre os cortes, Érica? Eu lembro que você tinha me falado uma vez sobre cortes seguros. Sim. Como que funciona isso? É muito importante no BLW você oferecer o corte e a textura correta para o bebê. Então vamos supor, o bebê de 6 meses, até mais ou menos uns 9, 10 meses, quando ele não desenvolveu a pinça, ele só consegue pegar o alimento se for deste tamanho. Por quê? Ele agarra o alimento e ele não tem nem a coordenação motora para abrir a mãozinha, soltar e pegar de novo. Então ele agarra o alimento e fica agarrado no alimento. Fica ali. Então o alimento precisa ser grande porque ele come, aqui minha mão é grande, vamos supor que a mãozinha do bebê é desse tamanho. Sobra 2 pontas, então ele consegue comer o que sobra para fora. E fica com aquele... E fica o pedaço pequenininho. E aí, conforme ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo o movimento da pinça e aí ele consegue pegar os alimentos menores. E isso todo no processo dele. Ah, como é que eu sei que ele vai ter a pinça ou não? Quando ele pega o alimento assim, ele vai soltando, vai sobrando pedacinhos. E é conforme as refeições vão passando, os pequenos pedacinhos que vão sobrando, ele já vai tentando pegar. Primeiro ele tenta pegar assim, depois ele pega assim, até que vem na pinça e ele consegue pegar sozinho. Isso é muito importante. Porque um bebê de 6 meses, além dele não ter o movimento da pinça, como eu falei, o movimento da pinça está ligado diretamente com a mastigação. Então, se o bebê consegue pegar o alimento pequenininho e levar na boca, ele consegue manipular esse alimento pequeno na boca também. O bebê de 6 meses, como não consegue, ele não consegue manipular os alimentos pequenos ainda. E sobre a textura, é importante que o alimento ele seja macio o suficiente para você conseguir pressionar, por exemplo, igual a banana, com o seu dedo assim, ou colocar na boca e você conseguir esmagar com a língua no céu da boca. Essa é a textura para oferecer. Então, o bebê pequeno é pedaço maior e o bebê maior é pedaço menor. Assim que já consegue fazer a pinça. Só que muito importante, alimentos pequenos, como a uva, um tomate cereja, um ovo de codorna, um amendoim, ou seja, alimentos ovais ou cilíndricos, é muito importante cortar, ou em pedacinho assim, ou em pedacinhos assim que não fique nada redondo. Por quê? Vamos supor que isso daqui, amiga, seja a traqueia do bebê. Quando a gente oferece um alimento redondo, olha só, o alimento ele pode ficar parado na traqueia. Se ela bloqueia, não tem passagem de ar. Se não tem passagem de ar, acontece o engasgo. Agora, quando a gente oferece o alimento assim, o alimento, mesmo que ele não mastigue, ele passa. Então, é muito importante, alimentos cilíndricos ovais, você cortar em 4 pedaços ou em pezinho e ficar de olho na textura. E uma coisa importante muita gente acha que o bebê que não tem dente não pode comer alimentos assim. Só que o que acontece, amiga? O bebê, diferente do idoso, que já perdeu todos os dentes, o bebê tem a cavidade toda lá em revestida. Cima, né? Então, todos os dentes estão aqui, só não desceram. Mas os dentes estão ali. Tanto que quem nunca tomou uma mordida de um bebê sem dente, dói pra caramba. Então, o bebê consegue, mesmo sem dente, nessa textura, arrancar pedaços e comer. Diferente do idoso que já perdeu todos os dentes. Então, sabendo oferecer o corte correto e a textura correta, com os sinais de prontidão, as chances de engasgo aí são bem pequenas, amiga. Boa, boa. Amiga, muito obrigada. Se vocês quiserem mais informação do trabalho da Érica, o arroba dela, fala seu arroba. É Mundo BLW. O livro também. Também tem um livro e tem um aplicativo, que um aplicativo é tudo sobre alimentação infantil. Você vai encontrar cortes, receitas, conteúdos especializados, enfim, tudo sobre alimentação num lugar só. Isso aí. Obrigada, amiga. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado, que tenha levado informação de qualidade. Um beijo, a gente se encontra no próximo episódio.